Você ouve muito falar que quando você tem um sintoma, uma doença, é um grito de socorro do teu corpo. E hoje eu vou trazer nesse vídeo qual o grito de socorro do teu corpo se você tem diabetes. O que pode estar por trás disso? Às vezes também pode estar por trás do Alzheimer ou do esquecimento, algo assim que já está se tornando preocupante, né? Então, se você tem um sintoma relacionado com deficiência de memória, pode ser que esse também seja outra pessoa da tua família, mas que é um sinal que você não desconfia que isso é um sinal de diabetes ou também de Alzheimer. E você, com esse conhecimento que eu vou trazer aqui, você poderá prevenir ou até se solucionar esse problema que está apenas começando, né? Então, eu sou Silvina Halder, terapeuta especialista em diabetes e doenças crônicas, e hoje vou trazer sobre 15 tópicos que eu anotei, que são situações que eu vivi, que estavam por trás do meu início de demência, que eu já fui diagnosticada. Meu cérebro estava com 30% de apagão, comprovado em exame. E por que isso acontece, né? O que está por trás disso, né? Então, eu vou trazer sobre as dores, quais os problemas, quais os obstáculos que você pode estar vivendo e que vão te trazer uma diabetes crônica, uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia constante e como você poderá evitar com esses conhecimentos. Eu convivo com muitas pessoas diabéticas aqui na minha cidade, na vida real. E também convivi com a diabetes da minha mãe e das minhas tias por mais de 40 anos antes de eu começar a estudar. Eu só comecei a estudar quando eu comecei a ver que isso de fato estava também impactando a minha vida, porque eu sempre acreditava que não, eu levo uma vida diferente da minha mãe, eu sou uma pessoa que cuida da alimentação, eu sou uma pessoa que fazia exercício físico constante já desde nova, tomava bastante água, tudo aquilo que a medicina oficial ensina, eu praticava 100%, com bastante rigor até, pensando que com isso evitaria esses sintomas crônicos que minha mãe e minhas tias tiveram. E, para o meu susto, quando cheguei nos 50 e poucos anos, estava diabética, estava depressiva, estava com neuropatia diabética nos pés e com problema de visão desde os 18 anos e não entendia que isso era um sinal de que eu estava indo para o mesmo caminho. Então é muito mais profundo, é muito mais, é muito diferente do que apenas cuidar alguns hábitos, cuidar aquilo que é externo. A alimentação sim é importante, o exercício físico sim é importante, porque senão eu não teria chegado à força para reagir. Se eu fosse uma pessoa sedentária, eu comecei a reagir quando comecei a praticar o ciclismo. Então, a capacidade de reagir está muito relacionada aos movimentos físicos que a gente faz, sim, né? Então, a diabetes, fica mais leve, o jeito de você reagir fica mais leve quando você já é uma pessoa que se cuida, quando você já tem hábitos alimentares melhores, né? Mas não é solucionada apenas por esse caminho, né? Então vamos lá aos 15 tópicos. Fiz minhas anotações aqui num bilhetinho para não esquecer, porque senão eu me perco também, né? Então vamos lá. O primeiro tópico é quando a gente vai tomar decisões, a gente toma decisão pelo medo do fracasso, pelo medo do abandono, medo do julgamento, medo da solidão, né? Você vai, por exemplo, você vai decide ficar no emprego, você decide buscar um novo caminho para algo que está te preocupando. E quando essa decisão é pautada apenas no medo do futuro,
é muito perigoso, porque você não é livre para escolher. Normalmente, isso é manifestado. Como que a gente percebe que é o medo que está nos dominando? A gente compra coisas que não trazem solução. A gente compra coisas que prometem soluções fáceis, mas não trazem solução, né? Então, o autoconhecimento, ele já nos mostra que não existe solução fácil. No nosso corpo não existe um botão liga, desliga. Até aqui eu era assim, agora fiz um tratamento, fiz uma constelação e a partir daqui eu sou assim. Não, isso não funciona, isso não existe. Agora sim, eu faço um tratamento, eu subo um degrauzinho, faço mais um tratamento, subo mais um degrauzinho, né? Então, as decisões precisam ser contínuas, precisam ser constantes, precisam ser pautadas na confiança no meu processo, de que sim, eu posso ser uma pessoa melhor, cada dia um pouquinho mais. Não existe nada que vai me tirar de repente daquele lugar. Porque senão você vai comprar aquelas gotinhas lá que você toma duas gotinhas por dia e tua diabetes vai embora. Eu já recebi essa oferta, né? Outro ponto, a gente já está infeliz, mas a gente não percebe. E quando alguém nos pergunta, ou quando a gente fica pensando com o pensamento acelerado, a gente percebe que a gente está com medo de ser uma pessoa infeliz lá no futuro. Só que a gente não tem consciência de que hoje a gente já está infeliz. Então você precisa olhar para a tua vida hoje. Como você se sente na maior parte do tempo? Você é infeliz na maior parte do tempo? Ou você é infeliz só um minutinho por dia? Isso é uma medida que você consegue pontuar. Então, se você é uma pessoa ansiosa, é, estressada, uma pessoa irritada, você é uma pessoa infeliz. Porque a pessoa feliz, ela tem energia para estar bem o dia todo. Então, a pessoa feliz não é aquela felicidade externa de estar sorrindo, não. É aquela pessoa que tem um corpo equilibrado, que consegue estar bem o dia todo, estar em paz, estar tranquila, né? Outro, outro ponto, nós temos dificuldades em acreditar que alguém nos ama. Então, se você percebe em você que você tem dificuldade em ter relacionamentos saudáveis, quais são as amizades que você tem? Os amigos que você tem são mais tóxicos ou são amigos que te levam para um alto astral verdadeiro? São amigos que são pessoas de confiança, que quando você não está bem, você pode falar e elas aceitam que você fale e não mandam você reagir, e não fazem e já vem te oferecer solução, né? Amigos de verdade, pessoas pautadas na confiança, elas escutam, elas acolhem com empatia e respeitam o processo que você está passando, né? Então, se você está num casamento, é outro tópico já, né? Mas ainda isso na falta de relacionamentos saudáveis. Então, quando você está num casamento que é motivo de tristeza, de sofrimento, se você permanece em relações onde você se sente oprimida. Pode ser amizade também, pode ser de patrão e funcionário. Você pode ser o patrão, você pode ser funcionário, mas que você está numa relação que você se sente sufocada, não respeitada. O casamento é pesado, a relação é pesada. E ou também tem outro extremo, antes só do que mal acompanhado. Isso tudo pode ser motivos da tua diabetes. Esses tópicos que eu estou trazendo podem fazer o teu corpo reagir com hiperglicemia. Outro ponto que eu vivo muitas vezes ainda, mas eu vivi muito presa ao medo imaginário. Eu ficava imaginando como seria o futuro dos meus filhos. E isso é um medo, é algo assim que não causa só diabetes. Outro dia atendi um senhor que tem problemas cardíacos, toma medicação para o coração há 40 anos. E o medo dele pelo futuro do filho é imaginário, mais do que real. Não existe um perigo real
na vida do filho, mas ele fica projetando os medos dele, da criança dele, na vida do filho, né? Então você também tem medo por pessoas da tua família, medo por você, imaginando, nossa, hoje eu tô com 60 anos, como é que eu vou estar com 70? Meu Deus, daí aquilo já dá uma crise de pânico. É um medo imaginário. Agora, se essa crise de pânico vem, é porque tem algo real dentro de você. É um medo real. Então você precisa buscar ajuda. Então pense em você daqui a 5 anos, pense em você daqui a 10 anos, mas pense com o pé no chão. É, aqui já o próximo tópico, né? A gente pensa no futuro, a gente tem uma visão de futuro muito alienado. Alguns anos atrás, quando pediam para eu escrever minha meta para daqui a 5 anos, eu escrevia, não, daqui a 5 anos eu quero estar faturando 20 mil por mês. Eu coloquei meta de faturar 100 mil reais por ano, quando eu não estava faturando nem 1.000 reais por mês. Faz sentido? Se você não fatura 1.000 reais por mês como autônomo, e você coloca a meta para faturar 100 mil no ano, o que é isso? É a postura infantil, a postura de pessoa que acredita que vai acontecer um boom na tua vida e você vai ter uma solução. Então, não conseguir colocar uma meta plausível, pé no chão, para daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, depende de quantos anos você quer viver. A maioria das pessoas que eu pergunto, como é que você se imagina daqui a 5 anos? O que a pessoa fala? Diabética? Não sei nem se eu vou estar viva. É porque tem visão turva, já está com retinopatia diabética. Então, a retinopatia diabética começa muito antes de você ter diagnóstico de diabetes. Outro tópico que também se emenda já nesse é desistir de acreditar na vida ou de fazer projetos pautados na realidade, né? Então, é a pessoa que já não consegue planejar. Culpa os filhos, culpa o marido, culpa o trabalho, ou estresse, ou a procrastinação, mas não tem um planejamento para a vida real dela. Não planeja que nós estamos agora na metade do ano. O que eu vou fazer de hoje até o final do ano, nos próximos 6 meses? Quais as minhas metas mensais? Quais as minhas metas semanais? Qual a minha meta até o final do ano? Onde eu vou estar daqui a 6 meses? É quando a gente desiste de acreditar na vida. O corpo vai produzir mais glicose para você não desistir. E se você continuar nesse mesmo caminho, o corpo também vai trazer o esquecimento. Era ali que eu estava, quando eu tinha 30% de apagão no cérebro, porque meus projetos não eram pautados na realidade. Meu marido levava culpa de tudo, meus filhos levavam culpa de tudo, e eu vivia estressada. Eu tinha também diagnóstico de aritmia cardíaca, porque meu coração dava as palpitações, né? Então, são coisas que a gente não entende. E só depois que eu comecei a estudar medicina germânica que eu entendi o que era essa aritmia, o que isso significava, né? Então, ficar esperando a vida acontecer, que é o próximo tópico, aguardando um boom, que é algo nos liberte desse lugar de perdida que você se sente, também é um ponto de fazer aumentar a tua glicose, né? Outro ponto é se você tem muitas ideias, mas não tem força de ação para executar essas ideias. São ideias soltas. Nossa, hoje eu vou começar um projeto, eu vou fazer. Eu tive muitos projetos soltos. Eu projetei, eu tive mais de 10 profissões nesse caminho de projetos. Eu fui costureira, eu fui artesã de muitos tipos de artesanato, aprendi com minha mãe muitas coisas, né? Então, eu tive muitos sonhos. Eu acordava durante a noite e ficava imaginando: o que eu vou fazer isso, o que eu vou fazer aquilo, mas eu não levantava de manhã e colocava isso no papel. Como eu vou fazer isso acontecer? Não.
Eu só perdi as noites de sono, sofria de insônia, planejando o que eu ia fazer, mas não colocava as ideias soltas em ação. E eu só fui descobrir isso faz poucos anos atrás, que sempre quando surgia um problema, eu mudava de foco. Comecei a costurar, quando começou a dar certo, sim, fazer dinheiro, e aí começaram alguns empecilhos, como sempre surgem, eu já, não, então costureira não é bom, precisa ter muita tranquilidade para inventar, porque eu era uma costureira que inventava moldes, né? Eu não gostava de coisas iguais, né? Então eu inventava vestidos para mim, inventava saias, fazia coisas diferentes, né? E quando a cabeça não está bem, não tem como inventar. Aí eu achava que eu não levava jeito. Então, não ter força de ação sempre tem um buraco mais embaixo. Por que você não tem força de ação? Qual padrão você está repetindo? Aí já te leva para o próximo tópico, né? Essa sensação de impotência. Eu não consigo. Eu não sei fazer isso. Ah, isso é muito difícil para mim. Aí a gente fica irritado com pequenas coisas. Irritado quando alguém fala não. Você sai de casa e pensa, "Ah, hoje eu vou fazer tanta coisa, tem toda planejado na tua ideia. Nossa, hoje eu vou fazer isso, 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 aquilo. Quando chega de noite, você não fez metade do que se planejou. E isso causa uma irritação e você vai dormir frustrada e você já vai acordar com hipoglicemia, com mal-estar, que é um dos males dos diabéticos. Acordar de manhã e não ter vontade de fazer nada, precisar comer logo. Por quê? Porque está com hipoglicemia. Eu tomei café agora, são quase 10 horas da manhã, eu acordo 5h30 e eu tomo café depois das 9 horas. Por quê? Porque esse é o saudável. Ficar 2, 3 horas tomando água, água limpa. Estou com minha xícara aqui com água, porque a gente precisa tomar água limpa muito antes de comer, porque o corpo amanhece desidratado, né? Então, essa sensação de impotência vem dessa irritação interna que a gente vive, né? De falta de disposição do próprio corpo também. Outro ponto, a gente quer ajuda, você quer ajuda, você sabe que você precisa de ajuda, mas você não consegue decidir por qual ajuda. E você acaba comprando coisas que não te ajudam de fato. Por quê? Porque o teu emocional, ele está tão desequilibrado que quem vai vender para você é aquele que promete a solução mais fácil. De novo, você sabe que precisa de uma ajuda, aí vem aquela pessoa que te vende algo mais milagroso, colchão de 15, 20 mil reais, que vai resolver todos os teus problemas de irritação. Eu comprei. Me deixou mais irritada ainda, com ânsia de vômito. Por quê? Porque o problema não era irritação por nada. Então, os problemas indigestos que te deixam irritada não são resolvidos com coisas simples, fáceis. Simples sim, mas você precisa identificar o que está te causando irritação. Outro tópico é sobre planejamento em relação ao dinheiro. Normalmente, as pessoas diabéticas fazem dinheiro, elas recebem dinheiro, elas têm um salário ou fixo, ou elas faturam bem. Eu também sempre tive, eu fui funcionária pública e sempre tinha meus ganhos extras, porque sempre fui uma pessoa muito trabalhadora, muito fazedora, né? Mas o que a gente faz com o dinheiro? A gente só gasta. E a gente não consegue planejar. Aí a gente sempre está assim, daqui a 2 meses vai sobrar dinheiro. Aí eu vou começar a cuidar de mim. É o padrão que eu sempre vivi e é o padrão da maioria das pessoas que vêm pedir ajuda para mim. Hoje eu não posso assumir o tratamento contigo, mas daqui a 2 meses eu te chamo. 2 anos depois, continua igual. Por quê? Porque não tem planejamento financeiro. E isso, depois de 2 anos, depois de 5 anos, dá uma frustração muito grande. E o resultado? Hiperglicemia ou hipoglicemia.
Outro ponto é a gente vive isolado. A gente não quer muito contato com pessoas. Aí a gente usa um monte de histórias, um monte de desculpas. Ai, as pessoas me irritam. Eu prefiro gato, cachorro, porque esse é o trato e eles brincam comigo e eles estão de boa. Porque as pessoas são tudo cheio de frescura. Não, pessoas, ninguém suporta gente com mimimi. Mas você que está com problema, você que está sentindo incômodo pelo mimimi das pessoas. Quem pode resolver isso é você. Porque o que acontece com os diabéticos? A gente se isola, fica dentro de casa, fica vivendo no nosso mundo imaginário com os gatos e cachorros, ou com as plantas, fica só no nosso mundinho e não se conecta com as outras pessoas. Não percebe as dores das outras pessoas, não percebe a dor do nosso marido, da nossa esposa, não percebe a dor dos nossos filhos. Aí a gente cresce como uma pessoa vazia, desconectada, ausente. E você também já viu naquelas rodas de conversa que tem pessoas novas que estão ali sentadas, todo mundo conversando, agitado ali, trocando ideias, e de repente se percebe que tem pessoas que estão desconectadas da conversa. Ai, não estava prestando atenção. Olhe para você se você já faz isso. A maioria das pessoas não percebe que faz isso. Só os outros percebem. Eu percebia na minha mãe, eu percebia nas minhas tias. De repente eu percebi que eu também fazia isso. A gente se abstrai da realidade aqui porque a gente está pensando nos problemas, está pensando no trabalho, está pensando em outra coisa, né? E a gente não está aproveitando as festas, as conversas agradáveis, né? Então a gente fica sempre se isolando, se fechando no nosso mundo. É tipo, a gente vive tipo autista, né? E isso faz o nosso corpo trazer sintoma. Nosso corpo não gosta disso, porque nosso corpo, olha a pele que nós temos, quanto contato a gente precisa, por que a nossa pele fica flácida, por que a nossa pele fica seca, porque a gente não tem contato, a gente não gosta de grude, a gente não gosta de ninguém se encostando, né? Então, a gente sente dificuldade de pertencer aos grupos, a gente tem dificuldade de se sentir pertencente aos grupos saudáveis. Agora, se é um grupo de comida, um grupo de bebedeira, um grupo de farra, aí a gente até se sente confortável, né? Mas só que chega num ponto que nem aqueles grupos você não gosta mais, né? Então, sempre olhe para você, não para o outro, porque a situação do outro parece bem mais fácil de resolver. Outro ponto que a gente tem em comum, nós diabéticos, quando a gente tem um atrito com alguém, por exemplo, alguém manda uma mensagem para a gente, manda um áudio, e a gente está um pouco irritada, está um pouco com pressa, como a gente sempre está com pressa, a gente responde aquele áudio, ou com uma mensagem, ou com outro áudio, e a pessoa se cala. O que que a gente começa a pensar? Será que eu falei alguma coisa que ofendeu? Será que eu fui grossa? Será? Então a gente acaba assumindo culpas por coisas que a gente não fez. Então, observe, se você tem uma pessoa que se sente culpada com facilidade, você trata bem todo mundo porque tem medo que o outro reaja negativamente, né? Essa questão de culpa é um ponto muito profundo, que não é fácil de resolver de um momento para o outro. Eu faz anos que estou olhando para isso, para essa minha sensação de culpa. Eu fazia isso muito, principalmente nas mensagens no WhatsApp. A pessoa mandava uma mensagem para mim, eu respondia, e depois a pessoa não falava mais nada. Aí eu ficava pensando, mas o que será que eu fiz? Será que eu fui, não fui, eu fui indelicada? E muitas vezes eu entrava lá e pedia desculpa, ou eu me sentia culpada e apagava as mensagens para não lembrar mais disso. Então sempre você toma uma atitude para não sofrer. Então, quando você apaga conversas, que você limpa o celular para você não escutar de novo aquele áudio que você foi grossa, né? Você não conviver com a própria dor, tem coisa que você está fugindo da culpa, né?
E para encerrar o último tópico, são 15 tópicos. Se você não anotou, assista de novo esse vídeo e anote. São 15 tópicos que se interligam, alguns complementam, mas cada um é um tópico diferente, né? O último é paralisia das ações. Como eu falei antes, a gente não tem força de ação por natureza, né? Mas por que a gente fica paralisada? É de tantos medos que você não consegue identificar. É muito comum. Ah, eu tenho medo do julgamento. Mas será que é medo do julgamento? Não, eu tenho medo de não ser boa o suficiente. Mas será que é só esse medo? Então a gente tem uma coleção de medos, mas a gente não consegue identificar quais os medos que a gente tem. E aí o que acontece como resultado, uma coisa que você acha que é um problema, você não consegue mais se concentrar em coisas difíceis. Quando você tem que ler um livro que é um pouco mais difícil, você precisa interpretar. Quando você escuta um vídeo de alguém que fala coisas mais profundas, você não consegue acompanhar, você está sempre viajando, pensamento acelerado, você começa cada vez com mais ansiedade. De repente já começou com insônia, porque a insônia vem sempre, normalmente ela vem depois. Mas o que acontece com o tempo? Você não consegue mais viver uma vida normal. Você vai se sentindo cada vez mais incapaz e você vai sentindo cada vez mais que a sensação de que tudo é difícil. Aí você vai buscar um médico, você passou dos 40 anos, ou está perto dos 35, ou às vezes está nos 50. Se você é mulher, o que que o médico vai dizer? Você precisa fazer reposição hormonal, mas não faz exame para saber qual hormônio está faltando. Então, reposição hormonal precisa saber qual hormônio que está faltando, porque você vai fazer reposição do quê? Eu já precisei do hormônio da dopamina, porque eu não estava dormindo direito por anos. Aí fui fazer o exame específico dos hormônios, dopamina estava abaixo do normal. E o que que isso causa? Lerdeza no corpo, falta de vontade, falta de prazer e causa diabetes, né? Então precisa saber qual hormônio está em falta se você precisa fazer reposição hormonal. Às vezes precisa por um tempo, sim, mas precisa também resolver a causa. Eu estava com falta de dormir direito, precisei mudar hábitos em relação ao sono. Tomei várias atitudes, busquei ajuda e fiz os exames de novo 2 anos depois, tudo ok. Então, volta e meia, eu preciso repetir esse exame porque eu posso voltar de novo a me distrair e a dopamina faltar. Então, tem hormônios que às vezes o nosso corpo precisa de reposição, mas não é aquela reposição generalizada que os vendedores de remédio querem fazer, te convencer, né? Então, sempre é uma escolha nossa. Os médicos, eles estudam para fazer isso, mas se você se conforma e vai atrás disso, a responsabilidade é sua. Não é responsabilidade do médico se você só repõe os hormônios sem saber a causa, né? Então, sempre a responsabilidade é tua. Você já passou dos 15 anos, você já consegue pensar pela tua cabeça, né? E, para concluir, tudo isso tem solução. Tudo isso que eu trouxe, esses 15 pontos que eu coloquei ali, são coisas que eu vivi, todos eles, mais um outro, mais um monte de outros, né? Mas a gente consegue identificar as causas silenciosas da diabetes, a causa silenciosa da depressão, a causa silenciosa da falta do sentido da vida, do Alzheimer, porque senão, se você não identificar a causa, você vai chegar naquela situação. Alzheimer não tem cura, diabetes não tem cura, depressão não tem cura, falta de sentido na vida não tem cura. Não tem mesmo. Com medicação, não tem, porque a medicação não consegue trabalhar a raiz, a causa emocional, a causa biológica.
A medicação é feita para solucionar um problema temporário, remédio. É para remediar algo que foi estragado, mas não é para solucionar. De novo, a responsabilidade é sua. Então, eu passei a me dedicar a pesquisar e ajudar as pessoas que têm problema com diabetes, ou com depressão, ou com situações crônicas, porque eu estava buscando soluções para mim. E todo terapeuta surge assim, começa a buscar solução, de repente consegue ver que consegue ajudar outras pessoas com aquilo que ela já superou, né? Então, quais os caminhos de solução que eu tenho? Tenho vários caminhos, mas o primeiro passo, quando você precisa de ajuda, pessoa que vem pedir ajuda para mim, o primeiro passo que eu aprendi a fazer é fazer uma sessão clareza. A pessoa agenda uma sessão por um valor pequeno para trazer clareza, né? Entendimento. O mental precisa entender o que está acontecendo para o emocional decidir, para tomar uma decisão clara, né? Então, depois dessa sessão clareza, a gente consegue achar o caminho de solução, né? Então, tem a comunidade para os diabéticos que estão com inscrições abertas sempre, porque é uma comunidade contínua. E se a pessoa depende do estado que a pessoa está, por exemplo, se é uma depressão, se é um estado mais crônico, problemas cardíacos mais sérios, que não pode esperar para um trabalho em grupo, porque a comunidade é em grupo, duração de 6 meses, então é um caminho mais lento. Se você está numa situação que te aflige muito, que te tirou sono já, você precisa um acompanhamento individual, mais personalizado. Então, sempre, primeiro você tem que fazer o caminho de clarear a tua mente para você conseguir entender. Então, sempre tem solução para problemas quando a gente decide encontrar um caminho de solução. Então, era isso que eu tinha para hoje. Se você assistiu até o fim e não deu a curtida ainda, curta, porque para mim é muito importante. E você só me encontrou aqui porque alguém curtiu ou porque alguém compartilhou esse vídeo para você. E é assim, o YouTube entrega de forma gratuita quando você faz a sua parte. E a vida toda no teu entorno acontece assim. Com a tua participação, tudo se transforma. Com a tua omissão, você também vai colher os resultados, né? Então, a forma da gente agradecer por tudo que a gente recebeu, pela vida que a gente tem, é compartilhar, é curtindo, é se inscrevendo no canal e também, se te ajudou, se te trouxe um pouco mais clareza, se você é terapeuta, pode enviar para outra pessoa que tem problema de clareza mental, problema com tomar decisões, que tem problema de pré-diabetes ou diabetes, que tem problema de esquecimento, problema de tristeza. Nossa, você conhece tanta gente com esses problemas? Envie para ela, porque assim como você recebeu e para você fez sentido, ela também pode estar precisando. Foi assim que eu encontrei o meu caminho. Outras pessoas, porque nós somos pessoas resistentes. Outras pessoas cansaram de falar para mim até que amoleci e fui buscar ajuda. Então, é coisa assim que precisa. Não é uma vez que a gente indica, não é uma vez. Mas também a gente não pode se tornar aquela pessoa chata, insuportável, que quer fazer o outro engolir à força, né? Então, com amor, com empatia, falar para as pessoas que existe um caminho de solução, tanto para qualquer doença crônica, mas a pessoa precisa querer essa ajuda. Por quê? Porque às vezes é mais fácil, parece mais fácil continuar do jeito que está, porque vai doer. E a pessoa não consegue ver que se ela continuar do jeito que está, vai doer muito mais. Eu sei que vai doer muito mais. Doía muito mais em mim antes do que dói agora, porque olhar para as próprias dores sempre tem desafios, sempre exige mudança de postura, exige coisas que a gente não gostaria de fazer, mas a gente, como uma pessoa adulta, faz. Então, sair da diabetes, sair da depressão, exige postura de
pessoa adulta responsável pela própria vida. Então, um abraço, até o próximo vídeo.